Pois muito bem, então vamos falar hoje sobre o concílio de Calcedônia, que é um concílio muito importante na história da igreja do ponto de vista da cristologia. O concílio de Calcedônia vai esclarecer aspectos fundamentais da cristologia. Até os nossos dias, ela se mantém ainda uma pedra miliar, né, no desenvolvimento da doutrina cristológica ao longo dos séculos. E para falar então do concílio de Calcedônia, gostaria de apresentar aí para vocês um pouco o que ocasionou o concílio de Calcedônia. Então, em primeiro lugar, né, a polêmica que dá origem ao concílio, que vai originar o concílio, é precisamente a heresia do monge Eutiques. Ele era monge em Constantinopla e de pensamento ciriliano. Então aqui vamos recordar, São Cirilo de Alexandria foi aquele padre da igreja que enfatizou que em Cristo existe uma só pessoa. É o grande doutor da união hipostática. Então, nós cremos em um só Senhor, né, que é Cristo Jesus. Não são dois senhores, um Deus e o outro homem. Não são dois filhos, um filho de Deus, outro filho de Maria, mas é um só Senhor, um só Filho. E é o mesmo Filho de Deus que é filho de Maria. E por isso Maria pode ser chamada de Theotokos, ou seja, de mãe de Deus. Então, Eutiques era um monge de Constantinopla, de tradição, de pensamento ciriliano. Seguia Cirilo de Alexandria, que enfatizava que em Cristo existe uma só pessoa. Usando aquela terminologia um pouco ambígua, usada por Cirilo, que depois da união havia uma só natureza em Cristo, a mia physis, ou seja, uma physis, uma só natureza. Lembrando que em Cirilo esse termo ele recebe da tradição que se pensava que fosse uma frase de Santo Atanásio. Então Cirilo usa erroneamente essa expressão da mia physis, mas ele interpreta corretamente o termo, embora a proveniência seja duvidosa, ambígua. Ele interpreta a mia physis, ou seja, uma só natureza, como significando uma só realidade, uma só pessoa, um só Senhor. Então, Eutiques, ele vai herdar essa tradição ciriliana, só que levando esse aspecto ao extremo, ao ponto de negar a natureza humana de Cristo. Então, Eutiques vai dizer que depois da união, da divindade, do verbo com a carne humana, só existe uma natureza, ou seja, a natureza divina. Eutiques afirmava que em Cristo havia uma natureza proveniente de duas. Então, essa doutrina de Eutiques começou a suscitar então muita polêmica. E no ano 448, o bispo Eusébio, né, de Dorileu, acusou Eutiques a Flaviano de Constantinopla de negar a humanidade de Cristo, como Apolinário e Valentino o Gnóstico. Né? Então, o bispo Eusébio, né, reclama para o patriarca Flaviano na questão do ensinamento de Eutiques. Então o imperador Teodósio II e Dióscoro, né, bispo de Alexandria, portanto sucessor de Cirilo de Alexandria, em um primeiro momento apoiaram Eutiques. E decidiram, para solucionar a questão, reunir um concílio em Éfeso, como havia sido
realizado em Éfeso um concílio no ano 431. Realizam um novo concílio agora no ano 449, chamado depois de Latrocinium Efesinum, ou seja, o latrocínio, a ladroagem, do concílio de Éfeso. Esse concílio de Éfeso, repito, do ano 449. Não confundir com o concílio de Éfeso, do ano 431, que proclamou Maria Theotokos, a Mãe de Deus, presidido precisamente por Cirilo de Alexandria. Aqui se trata de outro concílio que foi realizado entre muitas irregularidades. Então ele se reúne este concílio em Éfeso, fortemente miafisita, ou seja, em Cristo tem uma só natureza. E esse concílio suscitou violentas reações da Igreja de Antioquia e também do Papa São Leão Magno. O concílio de Éfeso, do ano 449, reabilitou Eutiques e condenaram Flaviano, o patriarca de Constantinopla. Então, em junho deste ano, o Papa Leão escreve a carta a Flaviano, o assim chamado Tomus ad Flavianum, explicando toda a questão da união das duas naturezas, em Cristo Jesus. A carta do Papa Leão a Flaviano contém um maravilhoso equilíbrio entre a dualidade das naturezas. Então são duas naturezas, e aqui nós vemos a tendência da escola de Antioquia, essa distinção, a divisão das duas naturezas em Cristo, e também o equilíbrio da unidade de Cristo, um só Senhor, um só Filho, e aqui nós vemos o elemento da escola alexandrina, da teologia alexandrina. Também o Tomos expressa um equilíbrio das propriedades, afirma que das propriedades se reconhecem as naturezas. Em Cristo nós vemos, por exemplo, que existem algumas propriedades, algumas qualidades que dizem respeito, por exemplo, à humanidade, como chorar, ter medo, alegrar-se, irar-se, etc., como nós lemos nos evangelhos. Todas essas qualidades, essas propriedades manifestam a natureza humana de Cristo. Por outro lado, Cristo também tinha propriedades divinas. Então ele fazia milagres, ressuscitava mortos, lia os corações e as mentes das pessoas, perdoava pecados, etc. Tudo isso é característica da divindade. Então, essas propriedades humanas e propriedades divinas manifestavam, portanto, as duas naturezas, a existência das duas naturezas em Cristo. Agora, embora fossem duas as naturezas, é um só o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E, portanto, Cristo tem uma natureza humana íntegra. Não é uma natureza humana que falta algo, como poderia ter pensado Apolinário, ou até mesmo Eutiques, negando a humanidade de Cristo ou diminuindo a natureza de Cristo. A carta do Papa Leão também traz o tema de que em Cristo há uma só pessoa em duas naturezas, que não se confundem, nem se anulam mutuamente. E, portanto, o Papa Leão, na carta a Flaviano, vai falar dessa dupla consubstancialidade de Cristo. Cristo é consubstancial ao Pai pela divindade, é consubstancial a nós, homens,
por sua humanidade. E, portanto, a natureza que o Verbo assume não é uma natureza tocada pelo pecado original, né? Tocada pelo pecado, manchada pelo pecado. Mas o Papa Leão vai nos ensinar nessa carta que a natureza assunta por Cristo é uma natureza imaculada, sem mancha, sem pecado, que ele recebe do seio da Santíssima Virgem Maria. Portanto, é chamado de natureza pré-lapsária, né? Lapsus significa queda, até mesmo o sentido de pecado. Então, a natureza que Cristo recebe de Maria é uma natureza imaculada, que não foi tocada por nenhuma mancha do pecado. Depois, o Concílio de Calcedônia, assumindo, né, a explicação, a carta de Leão foi lida também no Concílio de Calcedônia e foi tida como expressão ortodoxa da fé católica, né? E o concílio vai colocar 4 adjetivos importantíssimos para entender as duas naturezas em Cristo e a relação mútua das naturezas. Esses adjetivos são os seguintes: asynchitos, ou seja, sem mistura, a humanidade e a divindade em Cristo estão unidos, mas sem mistura, ou seja, sem confusão. Atreptos, ou seja, sem mutação. E esses 2 primeiros adjetivos, asynchitos e atreptos, são adjetivos antimonofisitas, ou seja, contra Eutiques, porque para Eutiques havia uma mistura das duas naturezas, uma confusão de naturezas e também uma mutação. A natureza humana havia se mudado em natureza divina depois da união. E o Concílio de Calcedônia vai colocar também o adjetivo adiairetos, ou seja, sem divisão. Essas naturezas, a natureza humana, a natureza divina, em Cristo, estão unidas, mas sem divisão. E também ahoristos, ou seja, sem separação. E esses 2 adjetivos são antinestorianos, né? Porque Nestório separava, dividia as duas naturezas de Cristo, né? E unia simplesmente por sináfeia, né? Por conjunção, ou por benevolência, eudoquia, mas não havia uma união hipostática das duas naturezas, era só uma união, vamos dizer assim, no sentido débil da palavra, fraco, né? Uma união extrínseca, mas não intrínseca na única pessoa do Verbo. Então, no ano 450, sobem ao poder imperial a imperatriz Pulquéria e seu marido Marciano, que eram favoráveis a Leão Magno, Papa Leão. Então, convocam um concílio em Calcedônia, onde participam cerca de 600 bispos e 3 legados papais liderados por Pasquasino ou Pascânio, também em alguns textos nós vamos ver escrito. Originário de Lilebeu, na Sicília, portanto ali daquela região da Itália, na ilha de Sicília. Dióscoro de Alexandria e Juvenal de Jerusalém são condenados, e Eudóxia, que era a viúva de Teodósio II, incita então os monges, sobretudo os monges do Egito, contra Calcedônia. Então, esses monges que, como Eutiques, eram herdeiros da tradição ciriliana,
mas interpretada de um modo, digamos assim, um pouco diferente de como Cirilo entendia a questão das naturezas em Cristo, quase chegando a negar a natureza humana de Cristo, né? E aí começa então essa confusão da igreja, sobretudo no Egito, contra o concílio de Calcedônia, pois lhes parecia na época cair nos erros de Nestório. O concílio, contudo, ele deixa algumas questões abertas. Por exemplo, o modo da união do verbo com a natureza humana, o sujeito da união, o efeito e também todo o aspecto soteriológico. Esses aspectos vão ser respondidos por outros concílios ecumênicos. O Concílio de Constantinopla II, do ano 553, depois também Constantinopla III e também o Concílio de Nicéia II, que fala da soteriologia, fala sobretudo das imagens sagradas. Pois muito bem, gostaria de ler aqui para vocês um trecho precisamente da definição de fé do Concílio de Calcedônia, onde se esclarece realmente o tema das duas naturezas em Cristo, unidas hipostaticamente na única pessoa do Verbo. E diz assim: seguindo então os Santos Padres, unanimemente ensinamos a confessar um único e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em sua divindade e perfeito em sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai pela divindade e consubstancial a nós pela humanidade, similar em tudo a nós, exceto no pecado. Aqui está aquilo que eu dizia da natureza pré-lapsária. Gerado do Pai antes dos séculos, segundo a divindade, e nestes últimos tempos, por nós e por nossa salvação, gerado de Maria, Virgem e Mãe de Deus, né? Aqui nós vemos o tema do duplo nascimento de Cristo, da dupla consubstancialidade. Contudo, não são dois filhos. Então, são dois nascimentos, o nascimento no seio do Pai, o nascimento no seio da Virgem, mas é um só filho. E por isso o concílio diz, né? Um e o mesmo Cristo Senhor unigênito. E continua a definição dos padres em Calcedônia, no qual, ou seja, em Cristo, tem que se reconhecer duas naturezas sem confusão, né, asynhritos, sem mutação, ou seja, sem movimento, atreptos, indivisas, né, ou seja, sem divisão, adiairetos, e sem separação, inseparáveis, arroristos, não tendo diminuído a diferença das naturezas por causa da união. Então, as duas naturezas na união permanecem íntegras, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? E a união das duas naturezas não anula uma na outra. Então, não tendo diminuído a diferença das naturezas por causa da união, mas bem tendo sido assegurada a propriedade de cada uma das naturezas que concorrem a formar uma só pessoa. Ele não está dividido ou separado em duas pessoas, mas sim é um único e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo e Senhor Jesus Cristo, como primeiro os profetas e mais tarde o mesmo Jesus Cristo o ensinou de si e como nos transmitiu isso o símbolo dos padres, né? Então, aqui nós podemos ver nessa definição de fé de Calcedônia a explicação, né, da união e das duas naturezas em Cristo Jesus, né?
Então, essas duas naturezas estão unidas formando uma só pessoa, um só Filho, um só Senhor, mas cada uma dessas propriedades das naturezas se mantém íntegras. E se deve, então, reconhecer duas naturezas sem confusão, sem mutação, sem divisão, sem separação. É interessante notar que o Concílio de Calcedônia contou com a presença de aproximadamente 600 bispos. Para a antiguidade, um concílio tão numeroso assim já é muito significativo. A maioria dos concílios ecumênicos anteriores conseguiam juntar uma centena, às vezes, de padres, né, de bispos, 150, 300, 250, mas um concílio que tivesse cerca de 600 padres, na verdade, um grande sucesso. Né? Então, o Concílio de Calcedônia vai permanecer até os nossos dias de hoje como um ponto de referência na cristologia, né? Onde se afirma que em Cristo existe uma só pessoa, em duas naturezas, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.